Eu disse que ela não servia nem para me dar um filho. Disse olhando nos olhos dela, sem imaginar que aquela frase me perseguiria por anos. Hoje, eu daria tudo para apagar aquele momento, mas algumas palavras não voltam. E quando eu soube que ela estava grávida, o chão simplesmente desapareceu sob meus pés. Olha, eu sei que você provavelmente está aqui esperando uma história romântica, dessas que terminam bem, mas eu preciso te contar uma verdade que me corrói por dentro há anos. Uma verdade sobre o homem que eu era e sobre a mulher que eu destruí. Eu era um covarde. Um covarde vestido de terno caro, dirigindo carros importados, morando em apartamentos que mais pareciam vitrines vazias. Aos 28 anos, eu achava que tinha tudo sob controle. Minha empresa crescendo, conta bancária robusta, mulheres interessadas no meu sucesso. Mas no fundo mesmo, eu era só um menino assustado fingindo ser homem. E então, ela apareceu. Mariana tinha essa capacidade única de ver através das minhas máscaras. Quando sorria, era como se o mundo inteiro fizesse sentido. O cabelo castanho sempre perfumado com aquele aroma de lavanda que grudava na minha camisa quando ela se aninhava no meu peito. Os olhos. Os olhos dela brilhavam de um jeito que me fazia acreditar que eu poderia ser alguém melhor. Nos primeiros meses, eu me deixei levar. Permitiu que ela me conhecesse de verdade. Falei dos meus medos, das pressões do trabalho, da sensação constante de que eu estava sempre fingindo ser mais maduro do que realmente era. Ela escutava tudo, passando os dedos pelo meu cabelo, sussurrando que estava tudo bem, que ela me amava exatamente como eu era. Mas eu não conseguia acreditar nisso. Como alguém como ela poderia amar alguém como eu? Ela era professora, trabalhava com crianças, tinha essa pureza no olhar que me assombrava. Eu manipulava contratos, mentia em reuniões, pisava em quem fosse necessário para chegar onde queria. A diferença entre nós dois era gritante, e isso me consumia por dentro. Comecei a sabotar nossa relação sem nem perceber. Chegava tarde em casa, inventava compromissos de trabalho nos fins de semana, respondia secamente quando ela tentava conversar. Quando Mariana perguntava o que estava acontecendo, eu dizia que estava tudo bem, que era só estresse. Mentira. Eu estava com medo. Medo de que ela descobrisse quem eu realmente era e me abandonasse. Então ela começou a falar sobre futuro, sobre casamento, sobre filhos. Imagina como seria ter uma família nossa, ela dizia, acariciando meu rosto enquanto assistíamos algum filme qualquer. Eu posso imaginar você ensinando nosso filho a andar de bicicleta, ou nossa filha no seu colo lendo histórias. Cada palavra era como uma facada. Não porque eu não quisesse isso, mas porque eu sabia que não merecia. Como eu poderia ser pai quando mal conseguia ser um homem de verdade? Como poderia ensinar valores que eu mesmo não tinha? A pressão foi crescendo. Os amigos casando, a família perguntando quando eu ia sentar cabeça, Mariana deixando escapar comentários sobre bebês que víamos na rua. E eu entrei em pânico completo. Até que chegou aquela noite maldita. Estávamos jantando em casa. Ela tinha feito lasanha, meu prato preferido. A mesa estava posta com cuidado, velas acesas, aquela música suave que ela sempre colocava. Mariana estava diferente, mais ansiosa, mexendo nervosamente com o guardanapo. Amor, eu preciso te contar uma coisa, ela começou, e meu estômago se revirou. Eu já sabia, pelas mãos trêmulas dela, pelo brilho diferente nos olhos, pelo jeito que ela vinha se comportando nas últimas semanas. Eu sabia, mas não queria admitir. Eu estou grávida. O mundo parou. O som da música sumiu. O aroma da comida virou um peso no estômago. Eu olhei para ela, para aquela mulher linda, corajosa que estava ali me entregando o presente mais precioso do universo. E tudo o que consegui sentir foi terror. Tem certeza? Foi a primeira coisa que saiu da minha boca. Idiota. Claro que ela tinha certeza. Fiz 3 testes diferentes. Fui ao médico hoje de manhã. Ela sorriu, mas era um sorriso frágil, esperançoso. Estou de 6 semanas. 6 semanas. Ela estava carregando meu filho há 6 semanas e eu não tinha percebido nada. Que tipo de homem era eu? E agora?
Perguntei, e percebi pela expressão dela que era exatamente a pergunta errada. Como assim? E agora? Agora nós vamos ter um bebê. Ela tentou pegar minha mão, mas eu a afastei instintivamente. Foi aí que a bomba explodiu dentro de mim. Todo medo, toda insegurança, toda covardia veio à tona de uma vez. E eu disse as palavras que me assombram até hoje, as palavras que destruíram a mulher que mais amei na vida. Você não presta nem para me dar um filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi a vida saindo dos olhos dela. Vi o coração dela se partindo ao meio ali na minha frente. As lágrimas começaram a escorrer devagar, como se ela ainda não conseguisse processar completamente o que tinha acabado de ouvir. O que você disse? Ela sussurrou, e eu, covarde que era, dobrei a aposta. Você me ouviu bem. Não estou pronto para isso. Nunca pedi para você engravidar. Mariana se levantou da cadeira como se tivesse levado um tiro. A mão instintivamente foi para a barriga ainda lisa, como se quisesse proteger nosso bebê das minhas palavras venenosas. Você está falando sério? Ela mal conseguia falar. Você está me culpando por estar grávida? Do seu filho? Eu deveria ter parado ali. Deveria ter pedido desculpas, explicado que estava com medo, que falei por impulso. Mas não. Eu era jovem, imaturo, apavorado. Então continuei cavando minha própria cova. Eu não quero ser pai agora. Minha carreira está decolando, tenho metas a cumprir. Um filho agora seria um empecilho. Empecilho. Eu chamei meu próprio filho de empecilho. Mariana me olhou com uma mistura de nojo e piedade que jamais vou esquecer. Você não é o homem que eu pensei que fosse, ela disse, e cada palavra foi como vidro na minha garganta. Ela saiu de casa naquela noite levando apenas uma mala pequena. Nem brigou, nem gritou mais. Simplesmente saiu e eu deixei, achando que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo responsável, ao não me comprometer com algo para o qual não estava preparado. Que idiota! Que covarde absoluto! Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha tomado a decisão certa. Voltei à minha rotina, fingi que nada havia mudado, mas à noite, quando chegava naquele apartamento vazio, o cheiro de lavanda ainda persistia nos lençóis, e eu sabia que tinha cometido o maior erro da minha vida. Eu destruí a mulher que me amava. Destruí a chance de ter uma família. E pior, destruí a chance de me tornar o homem que ela via em mim. Porque Mariana me amava não apesar dos meus defeitos, mas através deles. Ela via potencial onde eu só via fracasso. Via coragem onde eu só sentia medo. E quando ela mais precisou que eu fosse esse homem, eu escolhi continuar sendo o covarde que sempre fui. Essa é minha verdade. Dolorosa, crua, nua. E é só o começo do que preciso te contar. Você sabe o que é mais patético que um homem destruindo a mulher que ama? É esse mesmo homem, fingindo que nada aconteceu. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos primeiros dias após Mariana sair de casa, eu me convenci de que tinha feito o certo. Lembra daquele alívio falso que a gente sente quando toma uma decisão difícil, mesmo sabendo que é a errada? Era exatamente isso. Eu respirei fundo, olhei para meu apartamento vazio e pensei, pronto, agora posso focar no que realmente importa. Que mentira ridícula. Voltei ao trabalho na segunda-feira seguinte como se nada tivesse acontecido. Terno impecável, perfume caro, aquela máscara de executivo bem-sucedido que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Os colegas perguntavam pela Mariana. Afinal, ela sempre aparecia nos eventos da empresa, sempre simpática, sempre interessada em conhecer as pessoas. A gente terminou, eu respondia com uma naturalidade que me nojava. Coisas da vida, né? E eles aceitavam. Homens de negócios não se aprofundam em sentimentos. É como se existisse um código não escrito. Problemas pessoais ficam em casa, aqui é só trabalho e ambição. Mergulhei de cabeça nos projetos. Ficava no escritório até tarde, aceitava todas as viagens de negócios, me voluntariava para apresentações em fins de semana. Qualquer coisa para manter a mente ocupada, para não ter que voltar para aquele apartamento que agora parecia um mausoléu dos meus erros. Mas de noite,
Cara, de noite era quando a máscara caía. Eu chegava em casa, afrouxava a gravata, servia um uísque e sentava naquele sofá onde costumávamos assistir filmes juntos. O silêncio era ensurdecedor. Não tinha mais o barulho dela preparando chá na cozinha, nem o som da televisão baixinho enquanto ela corrigia provas. Não tinha mais o perfume de lavanda impregnado nas almofadas. Tentei sair com outras mulheres. Deus, como tentei. Conheci Sofia num bar em Ipanema, loira, advogada, bem-sucedida. Conversamos a noite inteira sobre carreira, viagens, investimentos. Ela era inteligente, atraente, exatamente o tipo de mulher que deveria me interessar. Fomos para meu apartamento, bebemos vinho, e quando ela começou a tirar a blusa, tudo o que consegui pensar foi no jeito que Mariana fazia isso. Sempre devagar, sempre me olhando nos olhos, sempre com aquele sorriso tímido que me derretia. Você está bem? Sofia perguntou, e eu percebi que estava perdido, olhando para o nada. Desculpa, acho que bebi demais, menti. Talvez seja melhor você ir. Ela saiu confusa e eu fiquei ali, na sala escura, me sentindo um lixo completo. Mas eu não desisti. Durante os meses seguintes, saí com Fernanda, a publicitária, com Carla, a arquiteta, com Juliana, a médica. Mulheres incríveis, cada uma do seu jeito. E com todas elas acontecia a mesma coisa. Eu fingia estar interessado, fingia estar presente, mas minha mente sempre voltava para ela. O pior era quando alguma delas mencionava filhos ou família. Fernanda, por exemplo, falou sobre como queria ter filhos antes dos 35. Quero aproveitar enquanto ainda tenho energia, ela disse sorrindo, mexendo no cabelo de um jeito que deveria ser sedutor. Mas tudo que eu conseguia ouvir era a voz da Mariana. Imagina como seria ter uma família nossa. Levantei da mesa no meio do jantar, mumblei alguma desculpa sobre uma emergência no trabalho e saí. Deixei Fernanda sozinha no restaurante, pagando a conta e provavelmente me xingando, e ela tinha todo o direito. Profissionalmente, estava no auge. A empresa cresceu absurdamente naquele primeiro ano sem Mariana. Fechei contratos milionários, ganhei prêmios, fui capa de revista de negócios. Meu pai, que sempre foi crítico, finalmente demonstrou orgulho. Agora você está focado, ele disse durante um almoço. Essa sua ex só atrapalhava mesmo. Atrapalhava. Meu próprio pai chamou o amor da minha vida de atraso, e eu não consegui defender ela. Não consegui falar sobre como ela me fazia querer ser melhor, sobre como ela via beleza onde eu só via números, sobre como ela me ensinava a sentir. É, pai, você tem razão, respondi cortando a carne com mais força do que necessário. Mentira. Mais uma mentira para adicionar à coleção. Os meses passavam e eu vivia numa espécie de piloto automático. Acordava às 6. Malha, banho, trabalho, reuniões, mais trabalho, happy hour forçado com clientes, casa, uísque, cama. Repeat. Uma vida perfeitamente organizada e completamente vazia. Mudei o apartamento inteiro. Troquei os móveis, a decoração, as cortinas. Tentei apagar qualquer vestígio dela daquele lugar, mas tem coisas que não saem com reforma, como a lembrança de acordo aos sábados de manhã, com ela fazendo panquecas na cozinha, cantarolando baixinho, ou como ela sempre deixava bilhetinhos grudados na geladeira. Comprar leite, liga para sua mãe, te amo muito. Uma vez, meses depois, encontrei um desses bilhetinhos que tinha caído atrás da geladeira. Era uma lista de compras escrita com a letra redondinha dela. Morangos para o smoothie do amor, dizia. Fiquei ali parado na cozinha, segurando aquele papel amarrotado e sentindo como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito. Joguei fora, porque era isso que eu fazia. Jogava fora tudo que me lembrasse do que eu havia perdido. O trabalho se tornou minha droga. Quanto mais eu trabalhava, menos tempo tinha para pensar, menos tempo para sentir. Abri uma filial em São Paulo, depois outra em Brasília. Viajava constantemente, sempre em movimento, sempre fugindo dos meus próprios pensamentos. Mas de vez em quando, nos momentos mais inesperados, ela aparecia na minha mente como um fantasma. O jeito que ela ria das minhas piadas ruins. Como ela sempre pegava na minha mão quando assistíamos filmes de terror. A forma carinhosa como ela pronunciava meu nome, principalmente
quando estava com sono. E aí vinha a pergunta que eu não queria fazer. Será que ela teve o bebê? Porque sim, eu pensava nisso. Todo dia, a cada mês que passava, eu fazia as contas mentalmente. Se ela estava de 6 semanas quando me contou, então em março ela estaria de 3 meses. Em maio, 5 meses. Em agosto seria o nascimento. Não conseguia dormir em agosto. Ficava olhando para o teto, imaginando se naquele exato momento ela estava no hospital, sozinha, passando por tudo aquilo sem mim. Se o bebê era menino ou menina. Se tinha meus olhos ou os dela. Se ela chorou quando viu nosso filho pela primeira vez, lembrando das palavras horríveis que eu disse. Mas eu não procurei saber. Não porque não queria, mas porque tinha medo. Medo de descobrir que ela havia seguido em frente, que tinha encontrado alguém melhor. Alguém que estivesse ali para segurar a mão dela durante o parto. Alguém que olhasse para nosso filho com o amor que eu não soube demonstrar. A verdade é que eu estava vivendo uma vida emprestada, fingindo ser feliz, fingindo estar completo, fingindo que não sentia falta dela em cada respiração. Mas por dentro, era como se uma parte fundamental de mim tivesse sido arrancada e eu tivesse que aprender a funcionar incompleto. Durante quase 2 anos, vivi essa farsa. 2 anos fingindo que estava bem, que tinha feito a escolha certa, que era melhor assim. 2 anos mentindo para todo mundo, principalmente para mim mesmo, porque a verdade mais dolorosa de todas era que, independente do sucesso profissional, das mulheres lindas, dos carros importados e dos elogios, eu sabia que havia desperdiçado a única coisa que realmente importava. Não era só Mariana que eu tinha perdido, era a chance de ser o homem que ela via em mim. Era a paternidade, era uma família. Era a possibilidade de construir algo real, duradouro, significativo. E fingir que nada disso importava estava me matando por dentro, uma mentira de cada vez. 2 anos. 2 anos inteiros fingindo que estava tudo bem, que tinha seguido em frente, que era um homem livre e bem-sucedido. Até que chegou aquela manhã de setembro que mudou tudo. Eu estava no escritório, revisando um contrato milionário que finalmente ia fechar, quando meu celular tocou. Era Ricardo, meu primo, que sempre foi meio fofoqueiro da família. Normalmente eu deixava ir para o voicemail quando ele ligava, porque sabia que era só para contar alguma novidade sobre alguém que eu mal lembrava. Mas naquele dia, sei lá por quê, atendi. E aí, primo? Cara, você não vai acreditar em quem eu encontrei ontem no shopping. Meu estômago se contraiu antes mesmo dele continuar. Era como se meu corpo já soubesse o que minha mente se recusava a aceitar. A Mariana, cara, ela estava linda, mas estava... Bem, estava com uma criança. Um menino lindo de uns, 1 ano e meio, 2 anos. Cabelo escuro, olhos grandes. Parecia muito com você quando era pequeno, sabe? O mundo parou. O contrato na minha frente se transformou em borrão. A caneta caiu da minha mão. Eu senti como se alguém tivesse arrancado todo o ar dos meus pulmões e eu estivesse sufocando bem ali, no meu escritório de vidro no 20º andar. Você falou com ela? Consegui perguntar, a voz saindo rouca. Ah, sim, ela foi super educada, como sempre. Perguntei do bebê e ela disse que era filho dela. Mas, cara, quando eu disse que era seu primo, ela ficou meio estranha. Falou que precisava ir, sabe? Mas o menino... Jesus, primo, o menino é a sua cara. Filho dela, não nosso filho. Filho dela. Como assim, filho dela? Insisti, mesmo sabendo que estava sendo idiota. Não sei, cara. Só disse que era o filho dela. Mas escuta, se você não sabia que ela teve um bebê... Bem, talvez você devesse... Desliguei o telefone antes dele terminar a frase. Fiquei ali, parado, olhando para a cidade lá embaixo através da janela, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ela teve o bebê. Nosso filho existia. Por quase 2 anos, enquanto eu fingia que nada tinha acontecido, havia uma criança no mundo que carregava meu DNA, meus genes, metade de mim. Um menino. Eu tinha um filho. A primeira reação foi negação completa. Não pode ser, eu falei sozinho no escritório vazio.
Não pode ser meu. Ela deve ter arrumado outro cara logo depois que terminamos. Mas mesmo pensando isso, eu sabia que era mentira. Mariana não era assim. Ela não transaria com outro cara 2 dias depois de me ouvir dizer aquelas palavras horríveis. E além do mais, Ricardo disse que o menino tinha meus traços. Tentei voltar ao trabalho. Peguei o contrato. Li a primeira linha 5 vezes, sem entender nada. As letras dançavam na página. Minha mente estava em outro lugar completamente, imaginando coisas que me faziam suar frio. Mariana grávida, sozinha. Mariana sentindo as primeiras contrações, sem ninguém para levá-la ao hospital. Mariana dando à luz, sem ter uma mão para segurar. Mariana passando as primeiras noites em claro com um bebê chorando, exausta, sem ninguém para ajudar. E onde estava eu? Comemorando contratos em restaurantes chiques, saindo com mulheres que nem lembrava o nome, viajando para reuniões que achava importantes. Enquanto meu filho dava os primeiros passos, eu estava onde? Enquanto ele falava a primeira palavra, eu estava fazendo o quê? Enquanto Mariana passava por cada momento desesperante e maravilhoso da maternidade, eu estava vivendo como se eles não existissem. Por volta das 3 da tarde, não aguentei mais. Cancelei todas as reuniões. Peguei as chaves do carro e saí dirigindo sem destino. Acabei parando num parque que costumava frequentar com Mariana nos fins de semana. Sentei num banco e fiquei observando as famílias. Um pai ensinando a filha pequena a andar de bicicleta. Outro empurrando o filho no balanço, os dois rindo juntos. Uma mãe correndo atrás de um menino de uns 2 anos que disparou em direção aos patos do lago. 2 anos. Meu filho tinha 2 anos e eu não sabia nem qual era o nome dele. A culpa veio como uma avalanche. Uma culpa pesada, sufocante, que me fazia querer gritar ali mesmo no meio do parque. Porque não era só o fato de ter perdido esses 2 anos. Era ter deixado Mariana passar por tudo sozinha. Era ter abandonado uma mulher grávida do meu filho porque eu era covarde demais para assumir a responsabilidade. Que tipo de homem faz isso? Pensei, enterrando o rosto nas mãos. A resposta era simples. O tipo de homem que eu era. Um covarde. Um frouxo. Alguém que fugia quando as coisas ficavam difíceis, que escolhia o caminho fácil, mesmo sabendo que estava errado. Fiquei naquele banco até escurecer, lutando contra uma tempestade de emoções. Raiva de mim mesmo, arrependimento profundo, medo do que fazer agora que sabia a verdade, e algo que demorei para reconhecer, curiosidade. Uma curiosidade desesperada para conhecer meu filho. Como ele era? Era falante ou tímido? Gostava de brincar no parque? Qual era sua cor favorita? O que o fazia rir? Ele perguntava sobre o pai? O que Mariana respondia quando ele perguntava? Essas perguntas me torturavam. Cada uma era como uma agulhada, lembrando-me de tudo que eu havia perdido por escolha própria. Quando cheguei em casa naquela noite, fui direto para o computador. Abri o Facebook, o Instagram, qualquer rede social onde pudesse encontrar alguma pista sobre eles. Mas Mariana sempre foi discreta online. Encontrei poucas fotos, a maioria antiga, de quando ainda estávamos juntos. Mas havia uma foto recente, uma foto dela no que parecia ser uma festa de aniversário. Ela estava sorrindo, mais magra que antes, o cabelo um pouco mais curto, mas com aquele brilho no olhar que eu conhecia tão bem. E no canto da foto, borrado, havia um pedacinho de uma criança. Um bracinho pequeno, uma mãozinha segurando um balão. Fiquei olhando para aquela foto por horas, ampliando, tentando ver mais detalhes como um investigador desesperado atrás de pistas. Mas era só isso. Um vislumbre, um fantasma do filho que eu não conhecia. Passei a madrugada inteira acordado. De um lado, uma parte de mim queria correr atrás dela, bater na porta, exigir conhecer meu filho. Do outro lado, uma voz mais racional me lembrava que eu não tinha direito a isso, que eu havia abdicado de qualquer direito quando disse aquelas palavras malditas. Você não presta nem para me dar um filho. Como eu poderia aparecer agora, depois de 2 anos, e dizer, oi, lembra de mim? Eu sou o pai do seu filho, o mesmo que te chamou de incapaz e te abandonou grávida. Posso conhecer a criança? Era ridículo. Era egoísta. Era exatamente o tipo de coisa que o homem que eu era faria.
porque no fundo eu continuava sendo o mesmo covarde de sempre. Só que agora, em vez de fugir da responsabilidade, eu queria fugir das consequências das minhas escolhas passadas. Queria aparecer na vida deles como se nada tivesse acontecido, como se os últimos 2 anos pudessem ser apagados com um pedido de desculpas. Os dias seguintes foram um inferno. Eu funcionava no automático. Trabalho, casa, trabalho, casa. Mas minha mente estava sempre neles. Criava cenários na cabeça, imaginando como seria se eu batesse na porta. Às vezes imaginava Mariana me mandando embora. Outras vezes, imaginava uma reconciliação impossível. Mas sempre imaginava meu filho me olhando com curiosidade, tentando entender quem era aquele estranho. Comecei a frequentar lugares onde achava que poderia esbarrá-la por acaso. O supermercado que ela sempre frequentava, a padaria do bairro dela, o parque onde levávamos nosso cachorro para passear nos fins de semana, cachorro que, aliás, tinha ficado com ela. Mas era tudo em vão. Era uma cidade grande, e as chances eram mínimas, até que 3 semanas depois da ligação do Ricardo aconteceu. Eu estava saindo de uma reunião num shopping quando vi uma mulher empurrando um carrinho de bebê. O cabelo castanho, a postura elegante, o jeito delicado de caminhar. Meu coração disparou antes mesmo do meu cérebro processar completamente. Era ela. Mariana estava a uns 20 metros de distância, olhando a vitrine de uma loja de brinquedos. E no carrinho estava meu filho. Mesmo de longe, mesmo só vendo o perfil, eu soube. Era meu sangue ali, minha genética, metade de mim que eu não conhecia. Fiquei paralisado, escondido atrás de uma coluna, observando como um stalker patético. Ela apontou para algo na vitrine e o menino bateu palminhas animado. Vi que ela sorriu e fez carinho no cabelo dele. Era uma cena tão simples, tão cotidiana. Mãe e filho fazendo compras. Mas para mim, era como assistir a um filme da vida que eu poderia ter tido e escolhi descartar. Eles seguiram caminhando, e eu os acompanhei de longe, patético, desesperado para ver mais, para gravar cada detalhe na memória. O jeito que meu filho movia os bracinhos, como ele interagia com Mariana. Se ele parecia feliz, e parecia. Ele parecia feliz, saudável, amado. E eu? Eu era só um estranho observando de longe a família que poderia ter sido minha. Quando eles entraram em uma loja, eu finalmente tive coragem de me aproximar. Fiquei do lado de fora, fingindo olhar meu celular, mas na verdade tentando ver através da vitrine. Foi quando vi de perto pela primeira vez. Meu filho tinha os meus olhos, o formato do meu nariz, o mesmo cabelo escuro e rebelde que eu tinha na infância. Era inegavelmente meu filho, e eu era um completo estranho para ele. Essa realização me atingiu como um soco no estômago. Por 2 anos, esse menino lindo cresceu sem saber que tinha um pai. Por 2 anos, Mariana criou nosso filho sozinha, enquanto eu fingia que eles não existiam. Agora, eu sabia a verdade. E a verdade era que eu não era apenas um ex-namorado idiota que havia magoado uma mulher. Eu era um pai que havia abandonado seu filho e não tinha a menor ideia de como lidar com isso. Ver meu filho pela primeira vez foi como receber um diagnóstico terminal e ganhar na loteria ao mesmo tempo. Uma mistura devastadora de alegria e desespero que me deixou perdido por semanas. Voltei para casa naquele dia e fiquei sentado no sofá até de madrugada, tentando processar o que havia visto. Meu filho existia. Ele era real. Tinha 2 anos, cabelo escuro como o meu, os mesmos olhos grandes que eu via no espelho todas as manhãs. E eu era um completo estranho para ele. Mas o que mais me assombrava não era o que eu tinha visto no shopping. Era o que eu não tinha visto. Eram todos os momentos que eu perdi, que nunca poderia recuperar. Comecei a fazer contas mentais obsessivamente. Se ele estava com 2 anos agora, nasceu em junho ou julho de 2020. Significava que enquanto eu estava fechando o maior contrato da minha carreira em julho daquele ano, comemorando com champanhe num restaurante chique, Mariana estava acordando de madrugada para amamentar nosso filho. Em setembro, quando recebi um prêmio de executivo jovem do ano e achei que estava no topo do mundo, meu filho estava dando os primeiros passos.
Talvez tenha sido numa tarde de domingo, na sala da casa nova dela. Porque com certeza ela teve que se mudar. O apartamento que dividíamos era caro demais para uma professora sustentar sozinha. Imagino ela sentada no chão, de pernas cruzadas, com aquele sorriso imenso que eu conhecia tão bem, estendendo os braços. Vem aqui, meu amor. Vem com a mamãe. E nosso filho, se soltando do sofá, cambaleando com aquelas perninhas trêmulas, dando 3, 4 passos antes de cair nos braços dela. Os dois rindo, ela cobrindo o rostinho dele de beijos, dizendo: "Você conseguiu. Mamãe está tão orgulhosa." Só que eu não estava lá. Eu não estava lá quando ele falou mama pela primeira vez. Não estava lá quando ele dormiu a noite inteira pela primeira vez, dando a Mariana aquele alívio desesperado que todos os pais conhecem. Não estava lá quando ele ficou doente pela primeira vez, com febre alta. E ela passou a madrugada acordada, apavorada, verificando a temperatura dele de 5 em 5 minutos. Não estava lá quando ele acordava chorando depois de um pesadelo e ela tinha que consolá-lo sozinha. Não estava lá quando ele fez birra no supermercado e ela teve que lidar com os olhares julgadores das pessoas, carregando uma criança berrando enquanto empurrava o carrinho de compras. Cada pensamento desses era como uma facada, porque não era só nostalgia de momentos que eu havia perdido. Era a consciência brutal de que Mariana passou por tudo isso sozinha. Cada vitória, cada desafio, cada momento de puro terror que só a paternidade traz, ela enfrentou tudo sem mim. E por quê? Porque eu disse que ela não prestava nem para me dar um filho. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Não presta nem para me dar um filho. Como se ela fosse defeituosa. Como se a gravidez fosse culpa exclusiva dela. Como se eu não tivesse absolutamente nenhuma responsabilidade naquilo. A verdade é que ela estava me dando o presente mais precioso do universo, e eu joguei na cara dela como se fosse um fardo. Comecei a frequentar aquele shopping religiosamente, toda semana no mesmo horário, esperando vê-los novamente. Patético? Completamente. Mas eu estava desesperado para saber mais sobre eles, para entender como era a vida que eles construíram sem mim. Na terceira semana tive sorte. Os vi na praça de alimentação. Mariana estava dando iogurte para ele enquanto conversava no telefone. Provavelmente falando com a mãe dela. Ela sempre ligava para a dona Carmen quando estava com tempo livre. Sentei numa mesa distante, fingindo ler um jornal, mas observando cada movimento, o jeito que ele segurava a colherzinha, como balançava as perninhas na cadeirinha alta, como sorria para Mariana entre uma colherada e outra. Foi aí que aconteceu algo que me destroçou por completo. Uma mulher na mesa ao lado começou a conversar com Mariana. "Que menino lindo! Quantos anos ele tem?" "2 anos", Mariana respondeu, limpando a boca dele com um guardanano. "E o papai? Não veio fazer compras com vocês?" O silêncio que se seguiu foi de partir o coração. Mariana parou de limpar a boca do nosso filho, olhou para ele com uma expressão que eu jamais vou esquecer, uma mistura de tristeza e proteção feroz, e respondeu simplesmente: "Somos só nós dois." Somos só nós dois. 4 palavras que resumiam 2 anos de abandono. 4 palavras que descreviam a família quebrada que eu havia criado. 4 palavras que deixavam claro que, na vida do meu próprio filho, eu era inexistente. A mulher percebeu que tinha tocado num assunto delicado e mudou de conversa rapidamente. Mas eu fiquei ali, fingindo ler o jornal, com as mãos tremendo de raiva de mim mesmo. Somos só nós dois. Ele não sabia nem que tinha pai. Para ele, família era a mamãe. Família eram os dois, contra o mundo. Ele cresceu acreditando que aquela era a configuração normal, natural. Mamãe e ele, sem mais ninguém. Quando chegou a hora de irem embora, eu o segui discretamente até o estacionamento. Vi Mariana colocando ele na cadeirinha do carro. Um Corolla branco velho, bem diferente do BMW que ela costumava andar comigo. Vi como ela verificou 2 vezes se o cinto estava bem apertado, como deu um beijinho na testa dele antes de fechar a porta. E então algo me veio à mente que me fez suar frio. Ele provavelmente ainda usava fralda na época em que vi Mariana grávida.
Significava que ela teve que ensinar ele a usar o banheiro sozinha. Teve que lidar com todas aquelas noites acordada, todos os acidentes, toda a paciência infinita que isso requer. Teve que lidar com a primeira birra, o primeiro não quero, a primeira vez que ele se machucou no parquinho e veio chorando para ser consolado. Teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Dirigindo de volta para casa, eu me peguei imaginando coisas cada vez mais específicas e dolorosas. Como seria a rotina deles? Ele acordava cedinho? Mariana tinha que levá-lo para a escola antes do trabalho. Quem buscava quando ela precisava ficar até mais tarde? Provavelmente a dona Carmen ajudava. A mãe da Mariana sempre foi um amor de pessoa. Me tratava como se eu fosse filho dela. Será que ela ficou decepcionada quando soube que eu havia abandonado a filha grávida? Será que ela me odiava? E o mais doloroso, será que meu filho perguntava sobre mim? Crianças de 2 anos fazem perguntas sobre tudo. Mamãe, por que o céu é azul? Mamãe, onde ficam os passarinhos à noite? Mamãe, por que o João da escola tem papai e eu não tenho? O que ela respondia quando ele perguntava sobre o pai? Que eu tinha morrido? Que eu estava viajando? Que eu nunca existiu? Ou ela era honesta e dizia que o papai havia ido embora antes dele nascer? Cada possibilidade era pior que a anterior. Naquela noite, tive o primeiro de muitos sonhos que me assombrariam pelos próximos meses. Sonhei que ele estava chorando no berço. Um berço que eu nunca vi, numa casa que eu nunca conheci. E eu tentava chegar até ele, mas não conseguia. Era como se houvesse uma parede de vidro me separando do meu próprio filho. Acordei suando, o coração disparado, com uma sensação de perda tão intensa que me deixou enjoado. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre desenvolvimento infantil. Li sobre marcos do crescimento, sobre como estimular a fala, sobre a importância da figura paterna. Cada artigo era uma tortura, porque me fazia perceber o quanto eu estava perdendo. Descobri que aos 2 anos, as crianças começam a formar memórias que podem durar para sempre. Significava que se eu aparecesse na vida dele agora, talvez ele se lembrasse de mim pelo resto da vida. Mas também significava que se eu continuasse ausente, ele cresceria com a lembrança permanente de ter sido abandonado pelo pai. O peso dessa responsabilidade era esmagador. Uma noite, depois de mais um dia observando fotos antigas no celular e tentando imaginar como seria meu filho hoje, tive um ataque de pânico. O primeiro da minha vida. O peito apertou. Faltou ar. As mãos começaram a tremer descontroladamente. Sentei no chão do banheiro tentando respirar, enquanto uma verdade devastadora se instalava na minha mente. Eu não era apenas um ex que havia machucado uma mulher. Eu não era apenas alguém que havia perdido o amor da vida por imaturidade. Eu era um pai que havia abandonado seu filho. Um homem que escolheu sua própria comodidade, em detrimento da responsabilidade mais sagrada que existe. Um covarde que preferiu fingir que um ser humano inocente não existia a ter que enfrentar seus próprios medos. E agora? Agora esse mesmo ser humano estava lá fora, crescendo sem mim, aprendendo a viver sem nunca ter conhecido o pai. Estava formando sua personalidade, sua visão de mundo, sua compreensão sobre o que é família, sem que eu fosse parte de nada disso. Por 2 horas naquela madrugada, eu chorei como não chorava desde criança. Não foi aquele choro masculino, contido, de algumas lágrimas escorrendo. Foi um choro desesperado, de alguém que finalmente entendeu a magnitude do que havia perdido. Eu havia perdido 2 anos da vida do meu filho. 2 anos que jamais voltariam. 2 anos de primeira vez que eu nunca presenciaria. Primeira palavra, primeiro passo, primeira risada, primeiro machucado, primeiro dia de escola. E o pior é que não foram tirados de mim por alguma tragédia ou circunstância incontrolável. Eu mesmo escolhi perdê-los. Eu mesmo decidi que era melhor não estar lá. Quando finalmente me acalmei, uma pergunta ficou martelando na minha cabeça. O que eu faria agora? Continuaria observando de longe, como um fantasma patético assombrando a vida da família que abandonei. Ou teria coragem de fazer o que deveria ter feito 2 anos atrás, assumir a responsabilidade e lutar pelo direito de conhecer meu filho. Mas aí vinha a pergunta mais assustadora de todas. Depois de tudo que fiz,
Depois de abandonar Mariana quando ela mais precisava, depois de 2 anos de ausência completa, eu ainda tinha o direito de querer fazer parte da vida dele. A decisão de tentar me aproximar deles não veio de uma revelação súbita ou de um momento de coragem. Veio do desespero. Do tipo de desespero que te consome por dentro até você não conseguir mais viver fingindo que está tudo bem. Depois de semanas observando de longe, criando cenários na cabeça, perdendo o sono imaginando conversas que nunca aconteceram, eu cheguei ao limite. Não dava mais para ser apenas um fantasma na vida do meu próprio filho. Mas como você se aproxima de uma mulher que você destruiu? Como você bate na porta de alguém que você abandonou no momento mais vulnerável da vida dela? Como você pede para conhecer um filho que você rejeitou antes mesmo dele nascer? Eu não sabia. Honestamente, não tinha a menor ideia de como fazer isso sem parecer um idiota completo ou, pior ainda, um oportunista que só aparece quando convém. Primeiro, tentei através de terceiros. Liguei para algumas amigas em comum, fingindo estar apenas curioso sobre como ela estava. Patético? Absolutamente. Mas eu estava desesperado por qualquer informação, qualquer migalha sobre como estava a vida deles. Ana, uma amiga da época da faculdade, foi direta. Sério, Felipe? Depois de 2 anos você quer saber como ela está? Cara, você sumiu completamente. Ninguém sabia nem se você sabia do bebê. Eu não sabia. Menti. Acabei de descobrir. Silêncio do outro lado da linha. Depois um suspiro. Ela está bem, trabalha numa escola particular agora, ganha melhor. O menino é lindo. Mas, Felipe, ela passou por muita coisa. Sozinha. Não foi fácil. Sozinha. Sempre essa palavra voltando para me assombrar. Você tem o telefone dela? Perguntei, tentando soar casual. Tenho, mas não vou te dar. Se você quer conversar com ela, vai ter que encontrar uma forma que não me envolva. Desculpa, mas eu não vou ser responsável por mexer nessa ferida. Ferida. Era isso que eu era na vida da Mariana. Uma ferida. Algo que havia machucado tanto que as pessoas próximas tinham medo de só tocar no assunto. Depois de várias tentativas frustradas, decidi que teria que ser direto. Descobri onde ela trabalhava, uma escola particular no Flamengo. E fiquei observando os horários de entrada e saída. Não orgulhoso disso, mas o desespero nos faz fazer coisas que jamais imaginaríamos. Por 3 dias consecutivos, estacionei na rua da escola na hora do almoço, esperando vê-la sair. No 3º dia, finalmente apareceu. Estava com outras professoras, conversando e rindo de algo que uma delas havia contado. Meu coração disparou. Ela estava diferente. Mais magra, o cabelo um pouco mais curto, mas havia algo em sua postura que eu não reconhecia. Uma segurança que ela não tinha antes. Uma determinação que não existia quando estávamos juntos. Esperei as outras se afastarem e então saí do carro, as pernas tremendo como se eu fosse um adolescente, prestes a falar com a garota popular da escola. Mariana. Ela se virou e por um segundo, apenas um segundo, vi algo nos olhos dela que pode ter sido surpresa ou susto, ou até mesmo um reflexo daquilo que um dia foi amor. Mas rapidamente aquele olhar se fechou, se endureceu, se transformou numa muralha que eu conhecia bem. O que você quer? Ela perguntou, e a frieza na voz dela me atingiu como um tapa. Eu queria conversar. Por favor. Conversar sobre o quê? Você teve 2 anos para conversar. A voz dela estava controlada, mas eu percebia a tensão, a forma como segurava a bolsa com mais força, como posicionou o corpo ligeiramente virada para o lado, pronta para sair correndo se necessário. Eu sei sobre ele, sobre nosso filho. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de raiva e cansaço que me partiu o coração. Agora você sabe. E daí? E daí que eu quero? Eu preciso... Você precisa o quê, Felipe? Ela se aproximou um passo e por um momento pensei que ela fosse me dar um tapa. Você precisa aliviar sua consciência. Você precisa se sentir melhor consigo mesmo, porque se é isso, pode esquecer. Não é isso. Menti parcialmente.
Porque sim, parte de mim queria aliviar a culpa. Mas havia algo mais, algo maior. Eu quero conhecer meu filho. Ela deu uma risada amarga, sem nenhum humor. Seu filho? Seu filho? Felipe, você não tem um filho. Você tem um DNA que por acaso combinou com o meu 2 anos atrás. Filho é quem cria, quem ama, quem acorda de madrugada quando a criança está doente. Filho é quem ensina a falar, a andar, a comer sozinho. Você fez nada disso. Cada palavra era verdadeira e cada uma doía como uma facada. Eu sei que errei. Errou? Ela me interrompeu. Felipe, você não errou. Errar é chegar atrasado. É esquecer um aniversário. O que você fez foi me abandonar grávida. O que você fez foi dizer que eu não prestava nem para te dar um filho. Você não errou, você foi cruel. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 anos de mágoa, de noites sem dormir, de lágrimas que eu nunca vi ela derramar. Eu estava com medo, confessei. E mesmo para mim aquilo soava patético. E você acha que eu não estava? A voz dela subiu um pouco, a primeira rachadura naquela fachada controlada. Você acha que eu não estava aterrorizada? Que descobrir que estava grávida aos 26 anos, no meio de uma carreira que estava apenas começando, foi fácil para mim? Eu não sabia o que dizer, porque ela estava certa. Eu havia pensado apenas no meu medo, no meu despreparo, na minha comodidade. Nunca parei para considerar que ela também devia estar apavorada. Mas eu não abandonei você, ela continuou. Quando a vida ficou difícil, quando o medo chegou, eu não saí correndo. Eu fiquei. Eu assumi a responsabilidade. Eu cresci. Cresci. Ela havia crescido e eu havia continuado sendo o mesmo covarde de sempre. Me dá uma chance, pedi, odiando como minha voz soava patética. Uma chance de conhecer ele, de fazer parte da vida dele. Por quê? Ela perguntou. E havia uma curiosidade genuína ali, como se realmente não conseguisse entender. Por que agora? O que mudou? Era uma pergunta justa, e eu não tinha uma resposta boa. O que havia mudado? Eu descobrira que ele existia, sim, mas isso não era mudança suficiente. Era mais como se eu finalmente tivesse acordado de um coma de 2 anos e percebido que havia perdido tudo o que importava. Porque eu não consigo mais viver fingindo que vocês não existem, respondi honestamente. Porque toda noite eu me deito pensando nele, imaginando como ele é, se ele se parece comigo, se ele pergunta sobre mim, porque eu cometi o maior erro da minha vida e preciso tentar consertar. Consertar? Ela balançou a cabeça. Felipe, isso não é um vaso quebrado que você pode colar. Isso é a vida de uma criança, a minha vida. E nós estamos bem. Estamos felizes. Por que eu arriscaria isso? Por que mesmo? O que eu tinha a oferecer além de culpa, arrependimento e uma súbita vontade de ser pai depois de 2 anos de ausência? Porque ele tem o direito de conhecer o pai, disse, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. O olhar dela se endureceu completamente. Direito? Você está falando de direitos? Felipe, você abdicou de todos os seus direitos naquela noite quando me disse aquelas palavras horríveis. Você não tem direito nenhum. Ela estava certa, e nós dois sabíamos disso. Eu não tinha direitos. Não tinha o direito de aparecer depois de 2 anos e exigir fazer parte da vida deles. Não tinha o direito de causar instabilidade na vida que ela havia construído para nosso filho. Por favor, foi tudo o que consegui dizer. Por favor, me deixa tentar. Me deixa provar que eu mudei. Você mudou? Ela me olhou de cima a baixo, avaliativa. Em que você mudou, Felipe? Continua com o mesmo emprego, mesmo apartamento, mesma vida. A única coisa que mudou é que agora você sabe que tem um filho, e isso está incomodando sua consciência. Era verdade. Eu não havia mudado nada na minha vida. Não havia feito terapia, não havia lido sobre paternidade, não havia me preparado de forma alguma para ser pai. Eu só havia descoberto que tinha um filho e decidido que queria conhecê-lo. Você sequer sabe o nome dele, ela disse, quase sussurrando, e aquilo foi o golpe final. Não, eu não sabia o nome do meu próprio filho.
2 anos observando de longe. 2 semanas criando coragem para falar com ela. E eu não sabia nem o nome da criança que eu dizia querer conhecer. Como ele se chama? Perguntei, envergonhado. Ela me olhou com uma mistura de pena e desdém que me fez querer desaparecer ali mesmo. Gabriel, disse. O nome dele é Gabriel. Gabriel. Meu filho se chamava Gabriel. É um nome bonito, comentei idiotamente. Eu escolhi sozinha, como escolhi tudo na vida dele, sozinha. Sempre voltando para isso, para o fato de que ela havia feito tudo sozinha, enquanto eu fingia que eles não existiam. Uma das outras professoras apareceu na porta da escola, acenou para Mariana e gritou: Mari, você vem? O Gabriel está perguntando por você. Meu coração parou. Ele estava ali. Meu filho estava dentro daquela escola, a poucos metros de mim, e eu nem sabia. Ele está aqui? Perguntei. É uma escola. Ele tem 2 anos. Onde mais estaria? Claro. Óbvio. Ela trabalhava numa escola e provavelmente conseguiu uma vaga para Gabriel lá. Mais uma prova da vida independente que ela havia construído. Mais uma prova de que ela não precisava de mim para nada. Eu posso vê-lo? Não. A resposta foi categórica. Você não pode aparecer na vida de uma criança de 2 anos e dizer: Oi, eu sou seu pai. Você não tem ideia do que isso poderia causar na cabeça dele. Ela estava certa novamente. Crianças pequenas não entendem complexidades de relacionamentos adultos. Para Gabriel, que havia crescido com apenas a mãe, a súbita aparição de um pai seria confusa na melhor das hipóteses, traumática na pior. Então o que eu faço? Perguntei desesperado. Como eu faço para conhecer meu filho? Eu não sei, ela respondeu, e pela primeira vez desde que começamos a conversar, vi uma rachadura na armadura dela. Uma pequena hesitação que me deu uma migalha de esperança. Eu honestamente não sei, Felipe. Ela começou a se afastar, mas se virou mais uma vez. Mas se você realmente mudou, se você realmente quer fazer parte da vida dele, você vai ter que provar. Não para mim, mas para você mesmo. Porque ser pai não é sobre o que você quer. É sobre o que é melhor para a criança. E então ela entrou na escola, me deixando parado na calçada, com mais perguntas do que respostas. Eu sabia o nome do meu filho agora. Gabriel. Mas Mariana havia deixado claro que isso não me dava direito a nada. Que eu teria que provar que havia mudado, que eu merecia fazer parte da vida dele. Mas como você prova que mudou quando, no fundo, você suspeita que continua sendo o mesmo covarde de sempre? Como você conquista o direito de ser pai de uma criança que você rejeitou antes mesmo dela nascer? E mais importante, como você olha nos olhos de uma mulher que você destruiu e pede uma segunda chance que talvez você nem mereça? Saí dali sabendo apenas uma coisa. Se eu quisesse uma chance com Gabriel, teria que parar de pensar no que eu queria e começar a pensar no que era melhor para ele. O problema é que eu não tinha ideia de como fazer isso. 3 semanas se passaram desde aquela conversa na porta da escola, e eu não conseguia tirar da cabeça as palavras da Mariana. Se você realmente mudou, você vai ter que provar. Provar como? Para uma mulher que eu havia destruído e que claramente não queria nada comigo, para uma criança que nem sabia que eu existia, para mim mesmo, que duvidava se realmente havia mudado alguma coisa, decidi começar do único lugar que sabia, tentando entender o que significa ser pai. Comprei livros sobre desenvolvimento infantil, sobre paternidade, sobre como se conectar com crianças pequenas. Li tudo com a dedicação obsessiva de quem está estudando para uma prova da qual a vida depende. Descobri coisas que me deixaram ainda mais desesperado. Que os primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do vínculo entre pai e filho. Que Gabriel estava justamente na idade em que começava a fazer perguntas sobre o mundo, incluindo sobre por que ele não tinha pai como outras crianças. Cada página era uma tortura, porque me fazia perceber tudo o que eu havia perdido e tudo o que ainda estava perdendo a cada dia que passava. Mas foi durante uma dessas manhãs de leitura obsessiva que recebi uma ligação inesperada.
Felipe? É a Ana. Ana, a amiga em comum que havia se recusado a me dar o telefone da Mariana. Oi, respondi surpreso. Olha, eu não deveria estar te ligando, mas aconteceu uma coisa. Meu coração parou. O que foi? Está tudo bem com eles? Está. Não é nada grave. É que, cara, isso é complicado. A Mariana não pode saber que eu te contei, ok? Me contou o quê? O Gabriel ficou doente. Não é nada sério, mas ele está no hospital para observação. Pneumonia. Pneumonia. Meu filho estava no hospital com pneumonia e eu não sabia de nada. Em que hospital? Felipe. Ana, em que hospital? Um suspiro do outro lado. Copacabana, mas escuta. Desliguei antes dela terminar de falar. 20 minutos depois, eu estava no hospital, o coração batendo como se fosse explodir. Não tinha plano algum. Não sabia o que ia falar, como ia explicar minha presença ali. Só sabia que meu filho estava doente e eu precisava estar perto, mesmo que ele nem soubesse quem eu era. Descobri o quarto pelo nome. Gabriel Silva Monteiro. Ela havia dado o sobrenome dela para ele. Mais uma prova de como eu era irrelevante na vida deles. Parei na porta, observando através do vidro. Ele estava dormindo numa caminha pequena de hospital, com aqueles pijaminhas azuis que dão para crianças internadas. Tinha uma máscara de oxigênio no rostinho e soro no braço. Parecia tão frágil, tão pequeno naquela cama grande, e Mariana estava ao lado, numa poltrona desconfortável, segurando a mãozinha dele. Estava com a roupa amarrotada, o cabelo bagunçado, olheiras profundas. Era óbvio que ela não havia dormido. Fiquei ali parado, observando, quando uma enfermeira se aproximou. "O senhor é família?" perguntou. Eu não soube o que responder. Tecnicamente, eu era o pai. Biologicamente, Gabriel era meu filho. Mas legalmente, emocionalmente, praticamente, eu era um estranho. Sou o pai, disse, a voz saindo rouca. A enfermeira olhou para o quarto, depois para mim confusa. A mãe não mencionou que o pai viria. É complicado, murmurei. Ela assentiu como se entendesse. Provavelmente já havia visto situações similares antes e se afastou discretamente. Respirei fundo e bati levemente na porta. Mariana levantou os olhos e, quando me viu, a expressão dela passou por várias etapas: surpresa, confusão, raiva e, finalmente, cansaço puro. "Como você soube?" perguntou baixinho para não acordar Gabriel. "A Ana me ligou." Ela fechou os olhos e balançou a cabeça. "Eu vou matar ela." "Não fica brava com ela." Eu insisti. Mariana me olhou como se estivesse avaliando se ia me mandar embora ou não. No final, a exaustão venceu. "O que você quer?" "Como ele está?" "Estável. A pneumonia não está grave, mas os médicos querem manter ele em observação por mais um dia." Olhei para Gabriel dormindo. Mesmo doente, mesmo com aquela máscara no rosto, ele era lindo. Tinha meu queixo, percebi, e as sobrancelhas da Mariana. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" "Desde ontem à noite. A febre subiu muito e eu me desesperei." A voz dela tremeu ligeiramente. "Você não faz ideia de como é apavorante ver seu filho assim." "Meu filho," ela disse. "Seu filho," se referindo a mim. Foi a primeira vez que ela reconheceu que ele também era meu, mesmo que indiretamente. "Você dormiu?" "Um pouco na poltrona." Ela esfregou os olhos. "Mas ele acordou várias vezes durante a noite, assustado, então... Você ficou acordada, cuidando dele." É isso que mães fazem. Mães, não pais. Ela deixou bem claro que essa era uma responsabilidade que cabia a ela, não a nós. Sentei numa cadeira do outro lado da cama, observando Gabriel respirar. Cada movimento do pequeno peito me tranquilizava e me destruía ao mesmo tempo. Tranquilizava porque mostrava que ele estava bem. Destruía porque eu estava vendo meu filho doente pela primeira vez e era dolorosamente óbvio que eu não sabia como ajudar. Posso perguntar como foi?" murmurei. "Como começou?" Mariana me olhou desconfiada, como se suspeitasse que eu estava sendo intrometido.
Mas então, talvez porque estava exausta demais para manter as defesas, começou a falar. Ele estava com um resfriado há alguns dias. Nada demais, você sabe como é com criança. Sempre pegam alguma coisa na escola. Mas ontem de manhã, ele acordou mais quieto que o normal. Não quis tomar café, não quis brincar. Eu tentava imaginar. Gabriel acordando manhoso, Mariana percebendo que algo estava errado, medindo a temperatura, se preocupando. Durante o dia, a febre foi subindo. Chegou em 39 graus no final da tarde. Dei antitérmico, tentei baixar com banho morno, mas não adiantava. Quando chegou em 40, eu trouxe ele direto para cá. 40 graus de febre numa criança de 2 anos. Eu não sabia nada sobre medicina, mas sabia que isso era perigoso. E você estava sozinha? Sempre estou sozinha. Ela respondeu simplesmente, sem autopiedade, apenas constatando um fato. A culpa me atingiu como um soco. Enquanto ela estava aqui, apavorada, carregando nosso filho febril para o hospital, correndo contra o tempo, eu estava onde? Provavelmente no escritório, preocupado com algum contrato irrelevante. Mariana, Não. Ela me interrompeu. Não fala que sente muito. Não fala que queria estar aqui, porque você poderia ter estado. Durante 2 anos você poderia ter estado aqui para todas as vezes que ele ficou doente, que se machucou, que teve medo. Você escolheu não estar. Ela estava certa, como sempre. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando Gabriel dormir. O som do equipamento médico, as conversas baixas no corredor, o barulho distante de outros pais lidando com seus próprios medos. Ele é corajoso, comentei quando Gabriel se mexeu na cama, mas continuou dormindo. Desde pequeno. Nunca chorou muito, sempre foi curioso. Sempre quis explorar tudo. Havia orgulho na voz dela. Ontem, mesmo com febre alta, ele pediu para levar o ursinho dele para o hospital. Disse que o ursinho também estava doente e precisava de cuidados. Ursinho. Meu filho tinha um ursinho de pelúcia. Mais uma coisa sobre ele que eu não sabia. Como é ele? No dia a dia? Mariana me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia relutância ali, mas também algo que parecia vontade de compartilhar. Ele é incrível, disse finalmente. Fala muito, faz 1000 perguntas por dia. Ama dinossauros, sabe o nome de todos, até os que eu nunca ouvi falar. Gosta de desenhar, mas só com giz de cera azul. Não sei por quê. Dinossauros. Giz de cera azul. Detalhes preciosos sobre meu filho que eu estava descobrindo através de relatos de segunda mão. Ele dorme bem? Agora sim. No começo foi mais difícil. Mas ele tem uma rotina, banho, história, música baixinho. Sempre a mesma música. Uma canção de ninar que minha mãe cantava para mim. Pensei na Dona Carmen, a avó que Gabriel conhecia, que estava presente na vida dele de uma forma que eu nunca estive. E ele? Ele já perguntou sobre mim? O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana olhou para Gabriel, depois para as próprias mãos. Começou a perguntar há alguns meses, disse baixinho. Viu outras crianças na escola com os pais, começou a questionar por que ele não tinha papai. Meu coração apertou. O que você disse? A verdade? Que o papai dele não podia estar com a gente. Não podia ou não queria? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que cheguei. Para uma criança de 2 anos, qual é a diferença? Tinha razão. Para Gabriel, o resultado era o mesmo. Não havia pai na vida dele. Ele ficou triste? Ficou confuso. Mais do que triste. Fez algumas perguntas que... Ela parou, como se decidisse se deveria continuar ou não. Perguntas que partiram meu coração. Como o quê? Se o papai não gostava dele. Se ele tinha feito alguma coisa errada. Pronto. Aí estava o impacto real do meu abandono. Não era só Mariana que havia sofrido. Era Gabriel, uma criança inocente, se culpando pela ausência do pai. Deus, murmurei, enterrando o rosto nas mãos. Eu expliquei que não tinha nada a ver com ele. Que às vezes os adultos fazem escolhas complicadas. Que ele não tinha culpa de nada. Mas você sabe como é criança.
Eles personalizam tudo. Meu filho, meu próprio filho, achava que era culpa dele eu não estar presente. Uma criança de 2 anos se culpando por decisões que eu havia tomado por covardia e egoísmo. Eu preciso conhecer ele, disse, e minha voz saiu mais desesperada do que eu pretendia. Eu preciso explicar que não foi culpa dele que... Felipe. Mariana se inclinou para a frente, a voz firme e mais baixa. Você não pode aparecer na vida de uma criança por culpa. Você não pode querer ser pai porque se sente mal com as consequências das suas escolhas. Não é só culpa. Então, o que é? Tentei encontrar palavras para explicar o que eu sentia, mas como você explica um vazio que você nem sabia que existia até descobrir que podia ser preenchido? É que, vendo ele aqui assim, doente, eu percebo que existe uma parte de mim que eu nem sabia que estava faltando. Que nos últimos 2 anos eu vivi pela metade, fingindo que estava completo. Você viveu pela metade por escolha própria. Eu sei. E agora eu quero fazer a escolha certa. A escolha certa para quem? Para você ou para ele? Era uma pergunta justa, e eu não tinha uma resposta boa. Naquele momento, Gabriel começou a se mexer. Os olhinhos se abriram devagar, ainda confusos pelo sono e pela medicação. Ele olhou para Mariana e sorriu fraquinho. Oi, meu amor, ela disse suavemente, acariciando o rostinho dele. Como você está se sentindo? Mamãe, ele disse com a voz rouca. Tô melhor. Era a primeira vez que eu ouvia meu filho falar. Primeira vez que ouvia a vozinha dele, a forma como ele pronunciava as palavras, o carinho com que chamava a mãe. E então, inevitavelmente, ele me viu. Gabriel me olhou com aquela curiosidade pura das crianças pequenas, sem medo, apenas interessado naquele estranho que estava no quarto dele. Quem é ele, mamãe? Mariana olhou para mim, depois para Gabriel, claramente sem saber o que dizer. Como você explica para uma criança de 2 anos que aquele homem é o pai que nunca esteve presente? É um amigo da mamãe, ela disse finalmente. Amigo. Eu era apenas um amigo para meu próprio filho. Gabriel acenou timidamente para mim e sorriu. Aquele sorrisinho inocente, sem julgamentos, sem ressentimentos. Apenas uma criança sendo simpática com um estranho. Eu tive que me esforçar para não chorar ali mesmo. Oi, respondi, acenando de volta. Como você está se sentindo, Gabriel? Melhor, ele repetiu. O médico disse que eu vou para casa amanhã. Que bom. E então, depois de alguns minutos me observando, Gabriel fez a pergunta que me destroçou completamente. Você tem filhos? Eu olhei para Mariana, que estava pálida. Olhei para Gabriel com seus olhos grandes e curiosos, e percebi que estava diante do momento mais importante da minha vida. Que resposta eu daria para meu próprio filho perguntando se eu tinha filhos? A verdade? A mentira? Uma versão amenizada dos fatos? Comecei. E parei. Porque pela primeira vez em 2 anos, eu entendi completamente o que Mariana havia me dito. Ser pai não era sobre o que eu queria. Era sobre o que era melhor para Gabriel. E naquele momento, olhando para aquela criança pequena e doente, que me via apenas como um estranho simpático, percebi que talvez a melhor coisa que eu podia fazer por meu filho fosse continuar sendo exatamente isso. Um estranho. Você tem filhos? A pergunta do Gabriel ecoou no quarto do hospital como um tiro. Eu olhei para aquele rostinho pequeno, ainda com a máscara de oxigênio pendurada no pescoço, esperando uma resposta do estranho que estava visitando a mamãe dele. E naquele momento algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não, respondi baixinho. Eu não tenho filhos. Foi a primeira vez que menti diretamente para Gabriel. E foi também o momento em que comecei a entender a diferença entre ser pai biológico e ser pai de verdade. Gabriel assentiu com a naturalidade das crianças e voltou a conversar com Mariana sobre quando poderia voltar a brincar no parque. Como se minha presença ali fosse algo completamente normal e irrelevante ao mesmo tempo. Fiquei mais alguns minutos, observando a dinâmica entre eles dois. A forma carinhosa como Mariana verificava se ele estava confortável, como antecipava cada necessidade,
Como conseguia fazê-lo sorrir, mesmo num momento difícil como aquele. E Gabriel era pura confiança nela. Era óbvio que Mariana era o universo inteiro daquele menino. Quando saí do hospital naquela tarde, não voltei direto para casa. Dirigi sem rumo pela cidade, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Por 3 semanas, desde nossa conversa na escola, eu havia me convencido de que precisava provar para Mariana que tinha mudado, que merecia uma chance de ser pai do Gabriel. Mas vendo os dois juntos no hospital, presenciando aquela conexão profunda e inabalável entre eles, percebi que eu estava abordando tudo errado. Não era sobre o que eu merecia. Nunca foi. Era sobre o que Gabriel merecia. E o que Gabriel merecia era estabilidade, segurança, amor incondicional. Coisas que Mariana já oferecia em abundância. O que eu oferecia? Culpa, arrependimento tardio e uma súbita vontade de ser pai depois de 2 anos de ausência total. Isso não era suficiente. Na verdade, isso era egoísmo disfarçado de redenção. Cheguei em casa com uma clareza dolorosa. Eu precisava parar de pensar no que eu queria e começar a pensar no que era realmente melhor para meu filho. E talvez, só talvez, o que fosse melhor para ele era eu continuar longe. Essa realização deveria ter me aliviado, mas me deixou ainda mais desesperado, porque significava que eu havia perdido Gabriel para sempre. Não por uma tragédia ou circunstância incontrolável, mas pelas minhas próprias escolhas. Eu havia tido a chance de ser pai e a jogara fora no momento mais crucial. Passei os dias seguintes numa espécie de luto antecipado. Era como se estivesse me preparando para dizer adeus a alguém que eu nunca realmente tive. Mas então, uma semana depois do episódio do hospital, meu telefone tocou. Era Mariana. "Podemos nos encontrar?" Ela perguntou sem preâmbulos. "Preciso falar com você." Meu coração disparou. "Claro. Onde? Quando?" "Hoje à tarde, naquele café perto da escola onde trabalhava antes, você lembra?" Lembrava. Era onde costumávamos tomar café da manhã aos sábados, quando ainda éramos um casal, quando ainda tínhamos futuro juntos. Às 3? Às 3. Eu cheguei 20 minutos antes do horário marcado, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Pedi um café e fiquei observando a rua, imaginando o que ela queria falar. Será que havia mudado de ideia sobre me deixar conhecer Gabriel? Será que ia me pedir para ficar ainda mais longe? Será que Gabriel havia perguntado sobre mim depois daquele dia no hospital? Quando ela chegou às 3 em ponto, eu percebi imediatamente que alguma coisa era diferente. Havia uma determinação no olhar dela que eu não havia visto antes, mas também uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Sentou-se na minha frente sem cerimônia e foi direto ao ponto. "O Gabriel perguntou sobre você." Meu estômago se contraiu. "O que ele perguntou?" "Quem era o homem no hospital? Por que você estava lá se você ia voltar?" "E você disse o quê?" Ela suspirou, mexendo no açúcar que não havia colocado no café. "Eu disse que você era um amigo antigo da mamãe, que estava preocupado porque ele estava doente. E ele aceitou?" "Gabriel tem 2 anos, não é idiota. Ele percebeu que havia algo diferente, que aquele encontro significava alguma coisa para mim, mesmo que eu tentasse disfarçar." Ficamos em silêncio por alguns momentos. Eu não sabia se deveria me sentir esperançoso ou aterrorizado com o rumo que a conversa estava tomando. "Felipe," ela disse finalmente, me olhando nos olhos, "eu preciso te falar algumas coisas. E você precisa me escutar até o final sem interromper." Assenti, preparando-me para o que viria. Nos últimos 2 anos eu construí uma vida para mim e para o Gabriel. Não foi fácil. Teve noites que eu chorei de exaustão. Teve momentos que eu me senti completamente perdida. Teve dias que eu não sabia como ia dar conta de tudo sozinha. Cada palavra era uma facada, mas eu mantive o silêncio, como prometido. Mas sabe de uma coisa? Eu consegui. Não só consegui, como descobri uma força em mim que eu nem sabia que existia. Descobri que eu posso ser mãe e pai ao mesmo tempo. Descobri que eu sou capaz de dar para o Gabriel tudo o que ele precisa. Havia orgulho na voz dela, e estava certo. Ela tinha todo o direito de se orgulhar do que havia construído. Durante esses 2 anos, eu não precisei de você.
Não para as madrugadas acordada quando ele estava doente. Não para ensinar ele a andar. Não para consolá-lo quando teve pesadelos. Não para celebrar cada pequena conquista. Eu não precisei de você para nada. A verdade daquelas palavras me cortou como uma lâmina. Ela realmente não havia precisado de mim. Havia criado nosso filho sozinha e feito um trabalho melhor do que eu jamais poderia ter feito. Mas, ela continuou, e meu coração parou na palavra. Isso não significa que você não pode fazer parte da vida dele agora. Espera, o quê? Eu não vou mentir para você, Felipe. Parte de mim não quer que você chegue perto dele. Parte de mim tem medo de que você apareça, conquiste o coração dele e depois desapareça de novo quando as coisas ficarem difíceis. Ela tinha razão em ter esse medo. Eu havia feito isso antes. Mas tem outra parte de mim, ela continuou, que olha para o Gabriel e vê um menino que merece conhecer o pai. Não porque você merece ser pai, mas porque ele merece ter essa escolha quando for grande o suficiente para fazer. Eu tentei falar, mas ela levantou a mão me pedindo para continuar escutando. E é um se enorme. Você realmente mudou. Se você realmente está preparado para ser pai, então talvez possamos encontrar uma forma de você conhecer ele gradualmente. Muito gradualmente. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ela podia ouvir. Mas eu tenho condições não negociáveis. Quais? Primeiro, você não é o pai dele ainda. Você é, no máximo, um amigo da família que quer conhecê-lo. Gabriel vai decidir se quer ou não ter um relacionamento com você, no tempo dele. Fez sentido. Eu não podia simplesmente aparecer e exigir o amor e o respeito que pais constroem ao longo de anos. Segundo, qualquer contato acontece na presença e sob minha supervisão. Você não leva ele para lugar nenhum sozinho até eu ter certeza absoluta de que pode confiar em você. Claro. Terceiro, no momento que eu perceber que você está causando qualquer tipo de instabilidade emocional para ele, acabou. Você sai da nossa vida e não volta mais. Entendo. E quarto, ela fez uma pausa como se estivesse reunindo coragem para a última condição. Você precisa de terapia. Terapia? Felipe, você abandonou uma mulher grávida porque tinha medo de ser pai. Isso não é algo que se resolve com força de vontade. Se você quer realmente fazer parte da vida do Gabriel, você precisa entender por que fez o que fez e ter certeza de que não vai repetir. Ela estava certa, completamente certa. Você começou a fazer terapia? Não, admiti. Mas posso começar. Não pode. Vai. É uma condição, não uma sugestão. Ok, eu faço terapia. Ela estudou meu rosto por alguns momentos, como se estivesse tentando determinar se eu estava sendo sincero ou apenas dizendo o que ela queria ouvir. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Por que está me dando uma chance quando seria muito mais fácil me mandar embora para sempre? Ela suspirou, olhando pela janela do café antes de responder. Porque apesar de tudo, apesar da dor que você me causou, apesar de todos os momentos difíceis que passei sozinha, eu não posso ser egoísta com o Gabriel. Egoísta? Mantê-lo longe do pai não seria para protegê-lo. Seria para me proteger. E a maternidade não é sobre mim. É sobre ele. Mais uma vez, Mariana estava me ensinando sobre generosidade numa situação em que eu não merecia nada. Tem uma última coisa, ela disse, a voz mais baixa. Se você entrar na vida dele agora e depois desistir, eu juro que vou fazer de tudo para que você nunca mais chegue perto dele. Gabriel já passou pelo abandono uma vez, mesmo sem entender. Ele não vai passar por isso de novo. Eu não vou abandoná-lo de novo. Você me disse isso uma vez. Disse que me amava, que queria construir uma vida comigo. E quando chegou a hora de provar, você fugiu. Ela estava certa. Minhas palavras não valiam nada. Apenas ações poderiam provar que eu havia mudado. Eu vou provar, disse. Não com palavras, com atitudes. Ela assentiu. Espero que sim. Quando posso conhecê-lo? Oficialmente. Sábado que vem. Vamos estar no parque perto da minha casa às 10 da manhã. Se você aparecer, se você realmente iniciar a terapia essa semana, podemos começar. Começar.
A palavra soou como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Mariana, disse quando ela se levantou para ir embora. Obrigado por me dar uma chance que eu não mereço. Ela me olhou por um longo momento antes de responder. Você tem razão. Você não merece. Mas o Gabriel merece ter a oportunidade de conhecer o pai, mesmo que esse pai tenha demorado 2 anos para aparecer. E então, ela disse algo que ficou ecoando na minha mente por dias. Eu não precisei de você para me tornar mãe, Felipe. Mas você vai precisar de mim para aprender a ser pai. Quando ela saiu do café, eu fiquei sentado ali por mais de 1 hora, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mariana havia me dado uma chance que eu não merecia, mas que ela estava oferecendo por amor ao nosso filho. E pela primeira vez em 2 anos eu senti algo que havia esquecido completamente: esperança. Mas junto com a esperança, veio um medo novo e avassalador. E se eu não fosse capaz de ser o pai que Gabriel merecia? E se depois de tudo, eu continuasse sendo o mesmo homem que havia fugido quando as coisas ficaram difíceis? E se a segunda chance fosse também a última? Sábado, 10 da manhã. Parque da Glória. Estacionei o carro e fiquei sentado por alguns minutos, as mãos tremendo no volante. Havia passado a semana inteira me preparando para esse momento, mas agora que estava ali, sentia como se fosse desmaiar. Na terça-feira anterior, havia ligado para 3 psicólogos diferentes até encontrar um que pudesse me atender na mesma semana. Doutor Henrique, um homem de uns 50 anos, barba grisalha, que me olhou com aquele jeito direto dos terapeutas experientes quando contei minha história. Você abandonou uma mulher grávida há 2 anos e agora quer ser pai porque se sente culpado? Ele havia perguntado na primeira sessão. Não, respondi. Não é só culpa. É que eu percebo que perdi a oportunidade mais importante da minha vida. E você acha que merece uma segunda chance? A pergunta me calou por vários minutos. Não sei se mereço, mas meu filho merece ter um pai. Seu filho merece ter um pai presente, responsável e emocionalmente disponível. Você acha que é isso? Não era. Ainda não. Mas queria me tornar isso. Agora, sentado no carro, olhando o parque através do para-brisa, eu me perguntava se uma semana de terapia havia sido suficiente para me preparar para o que estava prestes a acontecer. Vi Mariana antes de ver Gabriel. Ela estava sentada num banco, usando um vestido azul claro que eu não reconhecia. Mais uma prova de como nossas vidas haviam seguido caminhos separados. Estava lendo um livro, mas percebi que ela checava o relógio constantemente. E então, eu o vi. Gabriel estava no playground, subindo numa gangorra com a determinação séria que só crianças pequenas têm. Usava uma camiseta do Homem-Aranha e tênis com luzes que piscavam a cada passo. O cabelo estava um pouco mais comprido do que no hospital, e ele parecia completamente recuperado da pneumonia. Meu filho, brincando a poucos metros de mim, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Respirei fundo e saí do carro. Mariana me viu se aproximando e fechou o livro. Nossos olhos se encontraram por um momento, e ela acenou quase imperceptivelmente, um sinal de que estava tudo bem, que ela não havia mudado de ideia. Gabriel, ela chamou. Vem aqui, meu amor. Ele desceu da gangorra e correu em direção a ela, aquela corridinha descoordenada e adorável das crianças pequenas. Quando me viu, parou por um segundo, reconhecendo-me como o amigo do hospital. Oi, disse timidamente, se escondendo um pouco atrás das pernas da Mariana. Oi, Gabriel, respondi agachando-me para ficar na altura dele. Que bom te ver de novo. Você está se sentindo melhor? Ele assentiu, ainda tímido, mas curioso. Gabriel, Mariana disse suavemente, lembra que eu te contei que às vezes pessoas especiais aparecem na nossa vida? Ele acenou. O Felipe é uma dessas pessoas especiais. Ele conhece a mamãe há muito tempo. E ele gostaria muito de ser seu amigo também. A forma como ela explicou foi perfeita. Sem mentiras, sem promessas que poderiam não se cumprir, mas abrindo uma possibilidade. Gabriel me estudou com aquela seriedade das crianças pequenas. Você gosta de dinossauros? Perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Eu gosto, sim.
Qual é o seu preferido? Tiranossauro Rex, disse ele, os olhos brilhando. Ele é o maior e o mais forte. Uau! É um dinossauro incrível mesmo. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele me direcionou, e saiu de trás das pernas da Mariana. Você quer ver meu livro de dinossauros? Mamãe trouxe. Mariana tirou um livro pequeno da bolsa e Gabriel se sentou no banco ao lado dela, folheando as páginas para me mostrar seus dinossauros favoritos. Sentei-me do outro lado dele, ouvindo sua explicação entusiasmada sobre cada espécie. Nos próximos 40 minutos, simplesmente observei meu filho. A forma como ele segurava o livro, como suas expressões mudavam quando falava de coisas que amava, como ele ria quando contava algo que achava engraçado. Você tem trabalho? Ele perguntou em determinado momento. Tenho sim. Trabalho num escritório. É legal? Pensei na pergunta. Durante 2 anos, achei que meu trabalho era a coisa mais importante do mundo. Agora, sentado ali com Gabriel, parecia trivial. Às vezes, respondi honestamente, mas acho que brincar no parque é muito mais divertido. Ele riu, concordando enfaticamente. Quando Gabriel voltou para o playground, Mariana e eu ficamos observando-o brincar. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Assustado, admiti. E grato, e completamente apaixonado. Apaixonado? Por ele. É meu filho, Mariana. Não sei como explica, mas olhando para ele agora, entendo coisas que nunca entendi antes. Como o quê? Como você conseguiu ser tão corajosa? Como você tomou a decisão de tê-lo mesmo sabendo que seria difícil? Como você construiu essa vida linda para vocês dois? Ela ficou em silêncio por alguns momentos. Sabe o que é mais irônico? Ela disse finalmente. Durante a gravidez, eu passava horas imaginando como seria se você estivesse lá. Imaginando você montando o berço, escolhendo nomes comigo, sentindo ele mexer na barriga. Cada palavra era uma facada, mas eu precisava ouvir. Aí depois que ele nasceu, eu continuava imaginando você ali. Nas primeiras noites sem dormir, eu fantasiava que você chegaria em casa do trabalho e dividiria os cuidados comigo, que seria um time. Mariana, mas sabe quando eu parei de imaginar você na nossa vida? Balancei a cabeça. No dia que Gabriel deu os primeiros passos, eu estava sentada no chão da sala, ele se soltou do sofá e veio cambaleando em minha direção. E quando ele chegou nos meus braços, quando nós dois estávamos rindo e comemorando, eu percebi que aquele momento era perfeito exatamente como estava. Ela olhou para Gabriel, que agora estava no balanço. Foi quando eu entendi que eu não precisava de você para ser feliz, que nós não precisávamos de você para ser uma família completa. As palavras deveriam ter doído, mas na verdade me trouxeram uma estranha sensação de alívio, porque significava que ela havia me superado, que ela havia encontrado sua força e sua felicidade independente de mim. E agora? Perguntei. Por que está me deixando fazer parte disso? Ela suspirou. Porque eu percebi que não se trata do que eu preciso ou do que você merece. Se trata do que é justo para ele. E o que é justo para ele? Conhecer o Pai. Ter a oportunidade de decidir, quando for mais velho, se quer ou não ter um relacionamento com você. Gabriel voltou correndo para onde estávamos, suado e sorridente. Mamãe, o Felipe pode vir brincar comigo no escorregador? Mariana olhou para mim, uma pergunta silenciosa nos olhos. Eu acenei, levantando-me para acompanhar meu filho. Os próximos 20 minutos foram mágicos. Gabriel me mostrou como descer o escorregador do jeito certo. Me ensinou a diferença entre a gangorra e a balança, insistiu que eu o empurrasse no balanço mais alto, mais alto. Em determinado momento, quando ele estava pendurado nas barras, tentando fazer o que chamava de macaquinho, eu o segurei pela cintura para ajudá-lo. Foi a primeira vez que toquei meu filho desde que ele era apenas um grupo de células na barriga da Mariana. A sensação foi indescritível. Seus bracinhos pequenos, a confiança com que se apoiou em mim, o riso gostoso quando conseguiu completar o percurso. Por alguns segundos, eu entendi o que havia perdido nos últimos 2 anos. Consegui! Ele gritou, todo orgulhoso. Conseguiu sim, você é muito forte. Ele sorriu daquele jeito que só crianças sabem sorrir. Pura alegria.
sem complicações. Quando voltamos para onde Mariana estava, Gabriel estava falando sem parar sobre tudo o que tínhamos feito. Ela escutava com aquele sorriso maternal que eu conhecia tão bem, mas percebi que ela também me observava, avaliando como eu interagia com ele. Mamãe, o Felipe pode vir brincar comigo outro dia? A pergunta que eu havia esperado a manhã inteira finalmente chegou. Mariana olhou para mim antes de responder. Se ele quiser vir, e se ele se comportar bem, talvez sim. Eu quero vir, disse rapidamente. Se vocês deixarem. Gabriel bateu palminhas empolgado. Mas agora precisamos ir, Mariana disse. Vovó Carmen está esperando a gente para o almoço. Dona Carmen. Eu me perguntei se ela sabia que eu estava de volta na vida deles, e o que achava disso. Gabriel se despediu de mim com um abraço espontâneo, caloroso, inocente. Por 3 segundos, meu filho me abraçou como se eu fosse alguém importante na vida dele. Quando eles foram embora, eu fiquei sentado naquele banco do parque por mais 1 hora, tentando processar tudo o que havia acontecido. Tinha conhecido meu filho. Tinha brincado com ele, conversado com ele, feito ele rir. Tinha visto como ele era inteligente, curioso, carinhoso. Tinha visto também como ele confiava completamente na Mariana, como ela era o centro do universo dele. E tinha entendido algo fundamental. Eu não estava ali para recuperar 2 anos perdidos. Isso era impossível. Eu estava ali para começar do zero, para construir algo novo com uma criança que já tinha uma vida completa sem mim. Naquela noite, liguei para Mariana. Obrigado. Foi a primeira coisa que disse quando ela atendeu. Por quê? Por me deixar conhecê-lo. Por me dar uma chance que eu não mereço. Por ser generosa quando tinha todos os motivos para ser cruel. Silêncio do outro lado da linha. Felipe, ela disse finalmente. Eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração parou. O que você fez hoje? A forma como você interagiu com ele. Como você escutou quando ele falava. Como você respeitou os limites. Foi exatamente o que ele precisava. Mesmo? Mesmo. Mas isso foi apenas o começo. Ter um filho não é só brincadeiras no parque aos sábados. Eu sei. É noite sem dormir quando ele está doente. É paciência quando ele faz birra. É estar presente não só nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Eu quero estar presente, para tudo. Então você vai ter essa oportunidade. Mas devagar, Felipe. Muito devagar. Devagar está bom. E Felipe? Sim? Eu não te perdoei. Pelo que você me fez, pela forma como me abandonou quando eu mais precisava. Isso ainda dói. Pode ser que sempre doa. Sua honestidade me cortou, mas eu precisava ouvir. Mas, ela continuou, eu posso aprender a trabalhar com você pelo bem do Gabriel. Posso aprender a confiar em você novamente, se você provar que merece. Como eu provo? Aparecendo. Semana após semana, mês após mês. Não só quando é conveniente, não só quando você está com vontade. Aparecendo sempre. Eu vou aparecer. E Felipe? Sim? Hoje você não ganhou um filho. Hoje você ganhou a oportunidade de aprender a ser pai. Quando desliguei o telefone, olhei para o espelho do meu quarto. O homem que me olhava de volta ainda era o mesmo que havia dito àquela mulher incrível que ela não prestava nem para dar um filho. Ainda era o mesmo covarde que havia fugido quando a vida ficou complicada. Mas pela primeira vez em 2 anos, esse homem tinha uma missão: provar que podia se tornar alguém melhor. Não por ele, mas por uma criança de 2 anos que merecia ter um pai de verdade. E por uma mulher extraordinária que havia me ensinado que o amor não é sobre ter ou possuir, é sobre merecer. Eu não ganhei Mariana de volta naquele dia. Provavelmente nunca a ganharia, mas ganhei algo talvez mais valioso: a chance de me tornar o homem que ela sempre viu em mim, mas que eu nunca tive coragem de ser. A chance de ser pai do Gabriel, de verdade dessa vez. E por mais assustador que fosse, por mais que eu duvidasse se seria capaz, eu sabia uma coisa com certeza absoluta: eu não ia desperdiçar essa segunda chance. Porque algumas oportunidades não voltam, mas quando voltam,
quando o universo é generoso o suficiente para te dar uma nova oportunidade de fazer o certo. Você não pode mais ser o homem que fugiu. Você precisa se tornar o homem que fica.